Agora, Então, em breve, até a... olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei quem vai estar nos ouvindo, mas eu tenho certeza de uma coisa: nós estamos aqui com o coração cheio de vontade de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa caminhada, né? E a gente acredita que é assim que a gente ensina um ao outro, que a gente dá a mão para o outro e diz para ele, vem que a gente também está nesse caminho. Então, que a gente tenha uma noite, um encontro abençoado. Já estamos tendo, né? Com a participação da Simone, da Andréia, da Cíntia, do Tiago. Ele hoje não vai dormir, gente. Ele tentou se esconder. Ele até se escondeu. E o Márcio. Ok. Hoje à tarde, eu e a Simone, né, tivemos um momento bem gostoso, bem particular, apesar de ter sido só por WhatsApp, mas a alegria dela me contaminou, e eu fico muito feliz também por tudo. Acho que a gente podia começar deixando você falar um pouquinho sobre essas conquistas. É impressionante, né? Ver você e ter visto você no primeiro dia. Nossa Senhora. Hoje eu me peguei pensando nisso, né? Do primeiro dia. E eu estava comentando com a menina que trabalha comigo que eu sempre fui muito questionadora. Eu não servia qualquer resposta para mim até que eu não encontrei uma resposta, né? Que vocês me proporcionou as minhas respostas. Tudo que eu sempre questionei, no dia que eu tivesse a sessão, você respondia, sem mesmo eu perguntar. Várias vezes eu falei para você, antes de eu chegar aqui, eu sabia sobre o que a gente ia conversar, né? E ela puxava o assunto, nem eu tinha chegado, hoje vamos conversar sobre isso, né? E a semana passada, eu falei sobre aquele momento, né, onde a gente coloca a nossa intenção, do nosso desejo, né? E eu procuro explicar para minha filha também e falar sobre isso com ela, né? E ela me falou assim, mãe, dá trabalho, mas é compensador. Ela diz dá trabalho porque eu digo assim, ó, filha, a gente tem que todo dia, sabe? Tenha o teu momento com Deus, não importa do que jeito, você tenha o teu momento com Ele. Você peça, você fala, daí ela me falou, mãe, dá trabalho, dá, porque ela tá levantando cedo, ela tá indo caminhar, né? Mas ela tá sendo abençoada também. Que bom. E eu vejo também que eu até comentei com vocês da semana passada sobre que se eu estiver bem, eles estão bem, os três. Se eu deixo a minha energia baixar, eu sinto que que baixa deles também. Assim, é uma ligação muito forte, né? É uma ligação muito forte. Mas eu queria falar sobre o que aconteceu hoje, que inclusive eu passei as mensagens para a Rose para ela ler, porque nem eles não acreditaram. Eu tinha um processo de 1997. Eu sempre tive muita dificuldade, eu criei meus filhos e trabalhei sempre, Deus sabe como, mas com nome sujo a vida inteira. 20 e poucos anos com nome sujo porque o meu ex-marido tinha um cara colocou ele, uma trabalhista nele. Uma trabalhista, ela não caduca, né?
Aí, então eu nunca consegui um financiamento para pagar uma faculdade, eu nunca consegui comprar minha casa, nunca consegui comprar meu carro, a única coisa que eu conseguia comprar um carro é se fosse no nome de outros. Então, e eu não conseguia financiamento na faculdade dos meninos porque eu estava com o nome sujo, né? Como é que eu ia pedir um FIES, pedir um ProUni, pedir, né? Tanto que meu filho ali de Cascavel, ele estuda com o financiamento da Univel no nome da tia dele, né? Não no meu. E daí, como foi aberto o inventário da minha mãe, eu preciso quitar essa dívida. Daí, lá se foi 50 mil reais, né? E fora o juro, né? 50 mil reais lá quando o juiz decretou em 2006 que era para pagar. Ele entrou em 97, o juiz decretou em 2006 que tinha que pagar 50 mil reais, naquela época. Aí, o meu filho, eu falei, filho, dá uma olhada, porque a Luciana e o Luiz Henrique têm que ligar para o pai deles e dizer para ele, olha, para a mãe poder receber a herança, ela tem que quitar a trabalhista, né? Ter uma certidão negativa. Cargas d'água que ele entrou no processo. Eu tinha feito uma vivência com a Rose em fevereiro, lá pelo dia 10 ou 12 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, o juiz decretou encerramento improcedente. Você já imaginou isso? Sério? Mas já estava certo que tinha que pagar o valor e ele voltou atrás? Em 2006, ele decretou o pagamento. Quando nós fizemos a vivência dos bancos, ali os processos, o processo da minha mãe e tal, eu pedi para liberar tudo que tivesse, né? Tipo, pedi para liberar, principalmente num outro processo que tem ali, mas que estão sendo liberados. Ressignificando a liberação, né? Isso que a gente fez. Liberação. Isso. Mas só hoje eu fiquei sabendo disso. E daí o advogado falou assim, que não sabe como. Ele nunca viu isso. Um juiz decretar extraoficial o encerramento. Inclusive, eles pegaram o valor que estava na minha conta bancária e ele mandou devolver. Olha isso, maravilha. Você acredita? E daí ele falou assim, eu passei para a Rose ler. Eu passei para a Rose ler que ele nunca viu isso. Ele nunca leu isso, ele nunca viu isso. Extraoficial, ele pegou o processo, leu o processo e canichou. Aí a parte contrária entrou de novo, recorreu, é a quinta vez que recorre e ele diz não, não, não e não. Acredito. Ô, Simone, você tinha, Simone, um dos seus desejos era limpar o seu nome, lembra? Sim, é verdade. Nossa, Simone, você é uma das pessoas, ainda tô, você é uma das pessoas atípicas, né? Muito mesmo. Você sabe? Que veio para a gente, que veio para mim, né, na verdade. No sentido de que eu olhei para você e eu falei, uau, ela tem toda a razão de estar da forma como ela está. Oi, Carlinha! Boa noite! Depois você vai pegar a fala da Simone, que foi maravilhosa. Mas, assim, você é uma das pessoas... A gente trabalha com crença limitante, né? E a primeira coisa que eu vejo é sobre essa barreira que tem das nossas crenças limitantes. Então, quando eu vejo o sujeito falando, ai,
dá mais, eu estou na desgraça, eu estou não sei o quê, e tudo acontece comigo, não sei o quê. E foi bem assim que você chegou, né? E eu ouvindo a sua fala, e eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, isso não é uma crença limitante, assim, não é uma coisa que ela está pensando negativo. Simplesmente é um fato. Era um fato. É uma realidade. Era uma realidade nua e crua diante de mim. Porque na idade que a gente está, cara, realmente uma pessoa de 30 anos e vem a gente para procurar um emprego, com a idade de 30 anos. E era disso, você se queixava disso, né? Na idade que a gente está, para a gente perder tudo e pensar em recomeçar. Recomeçar o quê, gente? Pelo amor de Deus. Me deu vontade de falar assim, olha só, minha querida, toma o terço para pensar. Porque, assim, que não tinha. Eu falei, cara, eu falei, cheguei a falar isso para você, né? Eu falei, olha, a tua situação não é um fato nu e cru diante da gente. E eu tenho algumas Não era uma suposição, não era uma imaginação, não era uma queixa, não era nem queixa, né? Era uma realidade. Nua e crua. E aí eu falei para a Simone, eu falei, olha, minha querida, eu nem sei o que fazer, mas assim, a única coisa que eu sei é que a gente trabalha com algumas ferramentas e se você fizer direitinho, do jeito que tem que fazer, se eu fosse você, eu faria, porque assim, não tem para onde correr, né? Se você fizer direitinho, pode ser que dê certo, mas eu nem sei se vai dar certo nessa altura do campeonato. Eu fiquei, juro, eu nunca falei assim com ninguém, gente. Mas a situação está passando por cima de tudo. Mas do jeito que ela veio, do jeito que ela trouxe, a realidade que ela trouxe, e na idade que ela... Tudo bem, a gente, né, sabe que nessa idade ainda está jovem, mas peraí, né? Diante de todo aquele... E ela é uma pessoa muito realista, eu saquei isso na hora, sabe? Não é uma pessoa de sonho, de fantasia, não sei o quê. E aí eu falei para ela, e aí eu vou aplicar essas ferramentas e a gente torce para dar certo. Porque assim, se não der, a gente vai fazer o quê? Sabe, não tinha muito, né? E aí a gente começou, cara, e a Simone realmente, ela, por ela ser uma pessoa esclarecida e uma pessoa que não tem fantasia, ela fazia direitinho o negócio. Até hoje ela faz a fala do eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Mas 100%. 100%. Eu fiz o que você comentou na outra sessão sobre conversar com Deus, me leve lá, né? Me leve lá, porque eu ouvi dele que o meu problema com dinheiro, eu tenho que curar a minha vida com meu pai. Eu tenho que curar isso. Mas então, esse processo está acontecendo até hoje, né? Ele está acontecendo, ele está vindo nessa. Eu até escrevi alguma coisa a respeito disso para você, né? O meu pai me ama, e da gente saber que foi ressignificado. E a Cíntia falou também do perdão, que a gente tem que perdoar, não a ação, tem que perdoar o homem, né? Aquele dia lá que ela falou sobre que ela estava doente e tal, né? Tem que existir o perdão. Aí eu pedi para Deus, me leva, faz como você fez com a Rose, me leva a ver o que está errado. E foi assim, sabe, que como se eu tivesse visto meu pai lá atrás, lá quando eu tinha meus 8, 9 anos, sabe? Que eu vi a vida dele, aquela vida que a gente passou. Então, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, são 50, 60. Eu tô com quase 60 anos, né? Então, assim, uma vida inteira disso. Aí, como ele não entende, ele me disse, ele não sabe que ele te faz mal. Ele não sabe.
Então, o que eu estou fazendo? Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Sabe? Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Porque Deus me mostrou que ele não sabe, porque ele não tem essa capacidade que a gente está tendo de conhecer o outro lado da vida, sabe? O Sim, outro lado a vida com Deus, uma vida diferente, eu querer o melhor para os filhos. Não, ele não foi ensinado isso. Eles apenas tinham filhos, sim, né? sim. Então, assim, eu tinha que acabar com aquela raiva, com aquela angústia, com aquela raiva, com aquela. Eu queria sempre espizinhar meu pai, sabe? Como que uma vingança, sabe? De estar certa, de mostrar para ele que eu que estava certa, mas não é por aí, sabe? Não é por aí mostrar que eu tô certa, Simone, né? Ah, teve toda aquela questão também de você estar identificada com a sua mãe, né? sim, As coisas, elas não são... Às vezes a gente fala de um caso, a gente expõe algum caso, e aí a gente, na verdade, está expondo o resultado, né? E a gente não sabe direito. Mas como é que eu chego nisso? Então, tem sim, vários fatores, né? Hoje a gente também tem o privilégio de, olha só como você falou, você ouviu a Cíntia falando não sei o quê, a Andréia falou mais não sei o quê. E, assim, hoje, a gente ainda tem isso aqui, que é terapêutico também, né? Não sim, deixa de ser terapêutico, porque aquilo... Assim, eu não sei vocês, mas eu me alimento tanto aqui. É tão gostoso ouvir cada um de vocês e saber que vocês estão... É como se a gente estivesse depositando o nosso pão. Olha, o que eu tenho eu te dou, né? É como se a gente estivesse fazendo isso. Isso chega a me emocionar, porque isso é alimentar um ao outro, alimentar do pão da vida, que é o que a gente faz aqui, né? Fala. dividir, né? Dividir. Quando a gente ouve, aquilo fica na cabeça da gente ali, né? E aquela fala que a Cíntia falou do perdão, né? Então, quando eu li uma frase de um livro que fala sobre o perdão e sobre o amor, é o amor e o perdão, que diz assim: transmute a raiva, o ódio, a vingança por amor, sabe? Transmute. Fale sobre isso. Ao falar, ao lembrar disso, você transmuta por amor. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu tô transmutando aquilo que eu sinto por ele por amor. Então, eu pensei assim, eu vou começar com eu perdoo, né? Depois, quando eu estiver mais acostumada com isso, eu penso, daí ele me ama, lá do jeito dele, entendeu? Aí eu vou indo, porque daí o meu corpo não sofre, porque tá trocando por amor, tá trocando, não tá engolindo de volta, tá jogando fora, Isso. né? Então, Isso que eu entendi. isso também foi um processo, né? Porque antes você não conseguia, dava dor física. Igual quando eu também fui tentar com relação ao dinheiro, meu Deus, eu senti dor física. E eu não sabia o que estava por trás daquilo, né? Eu não consegui dizer para o dinheiro que eu amava ele, que eu gosto, que ele é bom, que não sei o quê. Não conseguia, mas o que estava atrás daquilo? Dava a questão da tristeza do meu pai, porque ele não ia para o bolso dele. E meu pai também não estava nem aí para isso, mas o fato da minha mãe conseguir e meu pai não conseguir, ele sofria humilhação, né? Ele sofria essa coisa, porque tudo que ele queria na vida era dar o melhor para mim e para a Vânia. Então, quando ele se deparava com a minha mãe, que a minha mãe fazia, era fato, né? E ele não conseguia fazer muita coisa,
E aí, isso acabava com ele, né? Então, assim, eu, criança, eu tomei um ódio de dinheiro e que por muitos anos eu achei que era desprendida. Todo mundo falava isso para mim. Ah, a Rose é desprendida de dinheiro, você quer no trabalho, principalmente. E aí eu descubro que não. E o que eu tinha era uma relação afetiva totalmente destrutiva, né? Totalmente negativa com relação ao dinheiro. Então, isso só foi liberado quando eu consegui descobrir. Então, assim, existe muita coisa em que vale a pena buscar ajuda. Vale a pena ouvir uma pessoa, fazer terapia, vale a pena o autoconhecimento, vale muito a pena. Então, é uma das coisas que todos nós precisamos fazer, né? E é muito legal saber de que a gente tem condições de ir um passo atrás do outro, mas ir conquistando aquilo que a gente tem o direito de ter, né? Como essa coisa do seu nome, que era uma das coisas mais que você mais desejava, e isso tudo está vindo a acontecer. É um ano de vitória, né, Simone? Ano de... É um ano de vitória de muitos, né? De muitos. Exatamente. É o primeiro ano de muitos de vitória. E segundo as pesquisas dizem, a gente vai viver até mais de 100 anos, né? A nossa geração. Então, eu estou na metade da minha vida. Dá licença que eu ainda tenho mais metade. Sério? Vai ser? Bom, então, minha filha, ó, já comecei a comer coisas boas, eu quero ficar uma velhinha saudável. Não, eu também quero ficar saudável. Olha que eu vou fazer muita coisa ainda. Velhinha, ficar doente não é pra gente, não. Fala, Carla. Rose, e aí, a dieta continua? Isso! Você sabe que eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Sim. A dieta Legal. é engraçado porque assim, nada forçado, nada. Eu não sei se eu falei para vocês que eu fui num restaurante, todo domingo a gente almoça fora, né? E eu amo salgadinho, né? Eu falei isso para vocês? Salgadinho, aquelas coisas que é fritinho, né? De coxinha de galinha, sei lá o que, aqueles assim, né? Que eu falava assim, eu só como só hoje, né? Entendeu? E aí eu enchia daquele negócio. O resultado realmente é o corpo ele sente a diferença muito, é gritante. Já tive várias fases assim, de estar intoxicada, de estar toda rígida, enrijecida, cheia de dores. E já tive também a fase de estar assim, super elástica. E é engraçado que isso já aconteceu em intervalos assim, vários intervalos, entendeu? Tipo, quando você pensa que não tem jeito, é só mudar a alimentação e dá jeito mesmo. Mas então, não é uma coisa que eu planejei, né? Isso que eu estou achando muito louco. Isso que é legal, é consciente. Estou ainda, gente, para eu contar para vocês. É consciente, né? É uma coisa mais consciente. Olha, eu queria falar... Eu não comi, eu não quis comer os salgadinhos. Aqueles negócios bem bonitos, né? Que eles colocam, aquela cor daquela casquinha, não sei o quê, e era aquilo que me seduzia, né? E eu falei para o Márcio, olha, eu vou testar. Porque assim, eu não estou me forçando a barra. Se eu tiver vontade de comer, eu vou lá e como, entendeu? Não é uma forçação de barra. E aí eu olhei aquele salgadinho e falei, quero não. Sabe assim, tipo, nada a ver. E aí eu peguei só polenta, que é angu, né? Frito, e aquelas coisas que é paletinha, sei lá, mas é de angu, e peguei aipim, né? Mas assim, foi as únicas duas coisas que eu peguei. Me arrependi, porque nem estava, não gostei também muito, não fazia parte, mas assim, comi muita salada, esse que eu gostei, entende?
Então, assim, tem sido uma coisa, e eu tinha um pouquinho desses altos e baixos. Às vezes eu não comia pão, inclusive sentia horrível o cheiro do pão. Às vezes eu ia lá e comia um pão, entendeu? Meio assim. Mas, assim, estava indo no processo. Agora, uma coisa assim, eu nunca tinha vivenciado. O que eu queria saber, né, que realmente isso foi um efeito borboleta, né, aquele efeito que vai em cascata. E realmente, né, você continua com o mesmo paladar, com o mesmo tudo. O que eu queria falar não era nem isso, não. Eu só estava curiosa, mas eu queria falar. Eu peguei vocês falando sobre a força da Simone, né, sobre tudo que ela superou, né, e ela encontrou todos os meios que ela precisava para não entrar numa depressão, para não entrar num caminho sem volta, né, porque a gente vê muita gente que se larga, né, por um motivo ou outro, ou por motivos realmente plausíveis e tudo, e acabam cedendo, né, e vão para a rua, vão morar na rua, largam, tipo assim, entrega os pontos, né? E eu tenho pensado, assim, Deus tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Sobre a força que cada um tem, né? Ele tem me ensinado muito que não existem vítimas, porque se existissem vítimas, ele seria o vilão, né? E assim, a gente tem tudo que é necessário, inclusive quando a gente realmente decide, como a Simone decidiu, todo o universo conspira. Ela tem falado do exemplo dela aqui, que ela estava pedindo ajuda, assim, mentalizando ajuda e encontrou com você, né? E eu tenho certeza que toda vez que alguém pedir esse tipo de ajuda, Deus já está tudo pronto no universo, as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Mas assim, é uma escolha, o tempo todo é uma escolha, assim. A gente pode escolher entre, eu não sou amado, eu sou uma vítima, né? Ou não, eu tenho motivos também para acreditar que eu sou amada, então eu não sou uma vítima, eu sou responsável. E assim, eu tenho aprendido muito, Deus tem me mostrado muito sobre que não existem vítimas, né? Não. Não é ser carrasco, coitado, não é ser insensível. É constatar o quanto cada um tem força, o quanto no universo já está tudo pronto para quem quiser estender as mãos para Deus. Ele tem tudo pronto. Assim, eu mesmo sou um exemplo grande, né? Disso, de perder realmente tudo e ver como Deus, sabe, se você acreditar, ele faz maravilhas, ele muda a sua vida, muda a sua situação, né? E, assim, isso para mim está sendo muito importante entender que nós somos criadores tanto da coisa boa que acontece com a gente, quanto das coisas mais que acontecem com a gente também. Nós somos responsáveis. Não existe culpado. É culpado meu pai, é culpado minha mãe, é culpada, não. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. E o que a gente vai fazer com o que aconteceu conosco é nossa responsabilidade. Porque cada um tem os desafios necessários para encontrar esse Deus misericordioso, para se encontrar na vida, né? Para encontrar o seu propósito, para se encontrar como filho, a sua identidade de verdade, né? E as dificuldades, elas servem para isso também, para você chegar próximo de Deus, para você chegar próximo da sua essência. Sabe que às vezes a gente fica muito iludido com o que a gente vê, né? Com o mundo externo, e para também de olhar para dentro, né? E para de encontrar Deus de verdade, né? De conhecer a Deus. E os desafios servem para isso. Não é para a gente se largar e deixar de lado, é para a gente entender, né?
que Deus está querendo falar com a gente? O que a gente precisa aprender com aquela situação? Né? O que a gente precisa... E assim, se você se colocar diante da vida com esse olhar, né? O que eu posso aprender com essa situação? O que mais eu preciso me desprender, ou melhor, me desapegar, para poder alcançar um outro nível de consciência, né? Eu acho que a vida se trata mais sobre isso do que muitas outras coisas, né? Do que muitas coisas que a gente julga importante às vezes, né? E eu tenho aprendido muito sobre isso. Por isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, o Carlos estava falando sobre isso, né? Sobre a questão, né, de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, né? E nesse sentido, o que é seguir segundo o propósito dele? A gente se tornar como ele. Como eu vou ser como ele? Né? E a Simone estava falando nesse sentido, assim, olha, eu consegui perdoar ele, nossa, que é um passo enorme, igual você estava falando, é um processo. Primeiro a gente resiste, a gente não quer, a gente fica com raiva, primeiro a gente até nega a raiva. Primeiro a gente nem sente a raiva, né? Dependendo, depois quando a gente já vê aquela explosão, e depois tudo é um processo para a gente ir conforme seguindo o propósito dele, para chegar. E ele vai trabalhando na gente conforme a gente vai estando preparado, vai se colocando à disposição para se modificar. E daí, semana retrasada, né, aconteceu umas coisas, depois eu acho que a gente pode falar sobre a questão de aparição de Jesus, só que não era Jesus. Caraca, foi uma loucura. Muito doido. Muito louco. E a gente vai falar sobre isso. E é engraçado que eu e a Cíntia, eu fico brincando, né? Que eu falo que ela é uma encarnação. E assim, tudo. A Jacinta também fala disso. Tudo que a Cíntia passa, eu passo. Tudo que eu passo, a Cíntia passa. Tudo. Agora, eu ainda não saquei se você passa primeiro ou se eu passo. Eu não saquei. Eu só sei que sempre acontece com ela, acontece comigo. Senhor, para por aí, né? Porque ela está querendo engravidar. Eu falei assim, já sei. Aceito, porque Rose, vai na dela, Rose. E daí, né, tava falando sobre a questão do perdão, e daí aconteceu isso, depois a gente fala, né, depois eu volto, mas nesse processo que estava acontecendo, veio muito forte, assim, falando assim, você também tem que perdoar seu pai. Porque aonde eu estava lendo também estava falando sobre isso, porque eu tenho que perdoar seu pai, não, você também tem que pedir perdão para o seu pai. E daí, por que eu tinha que pedir perdão para ele? Porque todo mundo, uma ordem, vamos dizer assim, a gente deve amar o outro. A gente deve aceitar e respeitar o outro. Então, quando eu não concordava, por mais que ele estivesse errado, entende? Eu julgava ele. Eu fazia coisas que não era da minha competência, que também não ajudavam, então eu tinha que pedir perdão para ele. E daí foi o processo de eu pedir perdão para ele também. Nossa, eu me emocionei, chorei, tudo essa mais. Semana? Foi a semana passada? Foi a semana passada? Não lembro. Eu acho que foi na semana passada. Nem quero falar. Então, daí foi um outro processo, entende? Que veio daí eu reconhecer também a minha parte. E tudo conforme a gente vai andando e a gente vai evoluindo, assim, olha, tem mais uma parte, a gente vai alcançando. É como uma casca, é como uma cebola, né? Você vai arrancar uma casquinha, tem outra casquinha, fininha ali, né? Você nem sabia que tinha, né? Caramba, essa coisa de que é verdade mesmo. Mesmo que o outro machuque você, né? Se o outro está te machucando, você, obviamente, que você vai machucar o outro. E no caso da filiação, aquilo que a Cíntia está falando é muito forte. Eu não tenho competência para julgar do jeito que eu estou te julgando. Eu não tenho o seu lugar. Sempre que a gente julga, a gente está se colocando superior. Sim, e principalmente quando se trata de filiação, né? Que a própria Bíblia coloca
os pais num patamar maior que o nosso, eles são maiores que a gente. E simplesmente porque quando a gente está julgando, a gente não está amando. Isso. Então a gente já errou. Já errou o alvo, né? Uhum. Pecado significa errar o alvo. Então, ok, você já errou o alvo, né? Então, é verdade. Nossa, mas para ouvir isso, hein, Simone? Eu queria só citar uma coisa que eu ouvi, que eu acho que até tem uma relação com isso, né, que você falou. E a Carla estava falando, eu lembrei disso, né, que com relação ao vitimismo e tal, né? E eu passei uma situação, né, durante muito tempo com a minha irmã, que eu me sentia muito vítima, né, de agressão e tal, da parte dela. E um dia eu ouvi uma frase que é do Bert Hellinger, que dizia assim, que o vitimismo, nossa, cara, isso caiu para uma pedra na minha cabeça. O vitimismo é a mais refinada forma de vingança. Nossa. Uau! Aí eu ouvi esse negócio e fiquei assim, hã? Aí eu fiquei lembrando de tudo que eu passei com a minha irmã e o quanto eu me sentia vítima daquilo, sabe? E como assim, eu lembro que uma terapeuta que eu fiz, né, terapia em Curitiba, ela falava assim para mim, não existe tirano sem alguém que se deixe tiranizar. Sim. Quer dizer, você é corresponsável. Sim. Você não é vítima à toa. Você não é a coitadinha da história, né? E para mim, eu entendi... Sem alimentar o seu carrasco. Eu entendi racionalmente, mas eu ficava assim, mas como assim? Como é que eu saio disso, sabe? Eu estava tão enredada na situação que eu não conseguia nem visualizar, né? E, nossa, mas essa frase, quando eu ouvi, eu falei, caramba, qual é a parcela de responsabilidade minha nesse negócio? Que eu tô, né? Me vingando dela, me colocando na posição de ai, coitadinha de mim, você está fazendo isso comigo. E é mais ou menos isso, é o julgar, né? É o julgar também. Porque eu estou julgando que você está fazendo algo para mim, ou alguma coisa assim, me colocando nessa posição, né? Nossa, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei, meu Deus. Bert Hellinger é o sujeito que trouxe para nós que aqui no Brasil é conhecido como constelação e que a gente trabalha a vivência presencial, né? Que é sentir o outro num campo da nossa vida, no campo de energia, né? Da nossa vida, no campo de cada um, né? E é muito interessante, se alguém já leu algum livro dele, é muito interessante ler, porque esse cara tem uns livros maravilhosos. Eu tenho um livro de uma capa azul, que eu esqueci o nome, a respeito de amor. Ordem de Amor. É o quê? Ordem de Amor. Ordem de Amor, que eu fico atrás desse livro, quero esse livro, porque eu li só um pouquinho, ouvi alguma coisinha, mas é maravilhoso, tá? Então, assim, vale a pena ler, esse autor é fantástico. A história dele é fantástica. Ele era um missionário e ele foi trabalhar como missão dentro de um ambiente indígena, né? Eram aldeias, e ele foi levar a palavra para esse grupo. E chegou lá, ele observou que os idosos, né, são eles que mandam, formam as leis. Quando alguém se aborrecia do próprio grupo, ele colocava sentado e escolhia 2 pessoas para ir sentir a dor do outro. E nisso ele resolvia a questão daquele conflito. Então ele sai... Hã? Sim, aí ele saiu daquele povoado, daquele povo, veio para a cidade, ele é alemão, né? Alemão. Ele veio para a terra dele e começou a pesquisar a respeito disso. Por isso ele criou essa ferramenta que, para mim, é maravilhoso. Assim, acho que e Deus trouxe ela na minha vida
porque realmente ele sabia, né, que eu queria alguma coisa de verdade. Eu vim do Rio de Janeiro e vendo o sofrimento das pessoas, eu queria alguma coisa a mais, eu queria algo que funcionasse mais rápido, né? E acabou que eu cheguei aqui em Cascavel e me deparei com essa pós-graduação que eu tive a oportunidade de fazer, mas essa coisa da sensibilidade. E esse cara, ele deixou para a gente uma ferramenta maravilhosa e que muita gente não usa com medo. Tá? Essa semana eu lembrei a Carla sabe sobre as 3 guerras, né, que Deus falou para mim que eu tinha que lutar dentro da igreja e vencer. E tem 3 coisas também que há muitos anos ele falou para mim, que era a ruína do homem. Tinham 3 coisas que levavam o homem à destruição, que é o medo, a arrogância e o outro... 3 coisas: medo, arrogância e o poder, que destruiu o homem. Então, e aí, quando a gente vai olhar realmente um homem destruído, se você buscar um pouquinho, você vai ver um desses 3 aí. Você não vê os 3 de uma vez, né? Que fala sobre essa questão de que consegue acabar com o homem. E que a gente tinha que fugir. Na época, ele falou para mim, você tem que fugir disso. Fugir dessa... Essa aquilo que dá uma rasteira no ser humano. E aí, disso que a gente está falando sobre... Gente, assim, no normal, quem é que vai pensar dessa forma? Se não for ele a nos levar a pensar dessa forma. E ele só te leva a pensar dessa forma se você abrir a porta para ele. Se você não abrir a porta para ele, como é que ele vai te levar a pensar dessa forma? Né? Como é que você vai... Como algumas coisas aconteceu comigo com a Cíntia, mas é muita coisa, a gente vai contar o lance vamos contar o lance de Jesus? Vamos. É bom que as pessoas ficam sabendo. Sim, também. Fica sabendo que essas coisas acontecem, né? A gente tá nesse processo de senta filha, de ter essa companhia com ele, né? De chamar mesmo ele, falar, de sentir a presença dele. E é muito legal, é muito legal hoje, quando eu já sento, e aí quando eu nem preciso chamar, quando eu vejo ele já está sentado assim diante de mim, aí com aquele sorriso, aí eu já falo, nossa, tu já está aí? E antes não, antes eu precisava entrar, né? E hoje não, hoje é uma graça, muito gostoso, é maravilhoso. E sempre com aquele jeito dele, né? Suave e uma presença muito fantástica. E aí, teve um lance que aconteceu comigo. Eu precisava ir nos donos da casa aqui, né? Porque eu precisava saber como é que está o processo, porque está esse processo de compra da casa. E eu sempre que tenho que ir nesse assunto, me dá um pouquinho de trava, eu tenho um pouquinho de medo, né? Assim, mas, enfim, eu fui no mercado, quando eu voltei, estou descendo e a casa é aqui do lado. E eu falei, quer saber? Eu vou entrar lá, né? Vou enfrentar esse medo, vou entrar lá e vou saber como é que está o processo. E aí, quando eu estava entrando na casa, aí eu sempre vou com Jesus, né? Sempre falo, Senhor, vem comigo. E aí parecia que vinha comigo. E eu entrei, assim que eu entrei na casa, essa mesma imagem de Jesus começou a pular na minha frente. Sabe aquela pessoa que vai assim na tua frente para você não fazer? E não, espera, isso aqui, sabe? Tipo, a pessoa fica pulando e para ti, não vai agora não, ó, acho melhor você não ir agora não. Vai embora para casa, isso aqui, volta para hora. E assim, pulando assim na minha frente de um jeitinho meio que brincando, meio que tudo bem. Mas aí teve um momento que eu falei, né, acho que está me avisando para eu não ir, que não é o momento.
Mas aí, na hora, me deu um clique, eu falei, opa! Eu falei, escuta aqui, quando Jesus está, quando não é o momento vira o momento, entendeu? Então, sai da minha frente. Quando eu fiz isso, ele ó, foi embora. E aí eu percebi que não era. Na hora, né? Por que isso? Querendo me botar medo, querendo me assustar. E aí eu falei, não é Jesus, não é esse que eu estou acostumada a sentar comigo, não sei o quê, e a me acalmar. Ao contrário, ele encoraja você, né? Ele não te dá espírito de covardia, mas sim de ousadia. E aí eu entrei, saiu isso da minha frente, e aí eu entrei, e aí tivemos uma... Aí, na hora, eu visualizei como é que seria a conversa, na hora eu visualizei que a gente ia rir junto, que ia ser gostoso, que não sei o quê. E realmente, quando chegou, e no final das contas, ele disse para mim assim... Aí eu contei para ele o que tinha acontecido, porque ele me trouxe uma novidade muito interessante, importante. Eu falei, nossa, quase que eu não entro aqui. E porque aconteceu isso e isso. Ele virou para mim e disse assim, que bom que você não ouviu. Que bom que você entrou. Então, assim, às vezes, a gente precisa ter, eu não vou falar muito, cuidado, não, a gente precisa ter uma relação genuína com ele. Eu e a Cíntia tem uma relação de quanto tempo? Você nem sei. Muitos anos. E às vezes, assim, eu me vejo conhecida dela e ela é conhecida de mim. E a gente teve várias pessoas que entraram na nossa vida e tentaram trazer uma imagem que eu falava assim, essa não é assim, podia até ser, mas sabe, aquela coisa assim, tá meio estranho, né? E eu acredito que com relação a ela também. E aí a gente conseguir identificar que esse personagem, esse traço que a pessoa vinha trazer para a gente, não era nosso. Por quê? Porque a gente tem uma relação de verdade, né? A gente não é nada parecido, a gente é diferente, a gente, né, se tiver que se discutir na frente de qualquer um, a gente discute, e a gente faz mesmo isso, a gente tem amadurecido muito, né, Cíntia? Em vários aspectos. E assim, mas a gente conhece, pelo menos, talvez nem tudo, mas pelo menos o suficiente para não ser enganada. Então, que a gente possa conhecer esse sujeito, né? Esse Jesus que a gente acredita, fé, gente, significa confiança. Quando Jesus falava em fé, não era fé do jeito que a gente entende, mas sim confiança. É totalmente diferente quando você muda a fala. Quando você diz, eu confio em você. Né? Você só pode confiar em alguém se você conhecer esse alguém suficiente para isso. Você diz assim, pode ir com ele, eu confio nele. Você não faz isso. Inclusive, você deposita essa fé, pode ir com ele, eu confio nele. Né? E a gente, quando a gente confia, a fé ela parece até aquela questão do pecado, né? Ela fica meio teórica, né? Meio... Ai, você tem fé? Ai, eu tenho fé que sim. Você pode ter fé e na hora de falar assim, então sobe aí, você não subir. Mas se você disser assim, não, eu confio, você mesmo vai querer subir. Quer ver como é que eu confio? O confiar, ele te traz uma ideia de ação. A fé, ela pode te deixar um pouquinho na teoria, né? Eu posso dizer que eu confio. Mas tá, se você confiasse, então tá lá. E aí, o quanto a gente confia nele? Então, assim, é necessário ter essa maturidade, não é ter medo. Você não precisa ter medo, porque quando você conhece alguém, você precisa ter medo de ser enganado por outro. Como é que você vai ser enganado por outro se você conhece esse alguém? Né? Então, aconteceu isso, e aí a Cíntia depois contou
Também uma coisa que aconteceu com ela. Cara, tá aqui com coisa, cara? Pode Carla, falar pode depois da falar, Cíntia? Você quer? Então, olha só, você falou sobre confiança, me lembrei de um negócio que aconteceu essa semana, sobre essa meditação que você fez da sala da consciência, da realização. Eu fui tentar fazer em casa também, né? Que E legal! aí, eu comecei aí eu falei, Senhor, me explica aí o que é isso. Aí comecei a falar, vou fazer um pedido, porque nesse vazio não tem as minhas memórias, as memórias que nos atrapalham, que são as nossas crenças limitantes, né? Existe só Deus, não existe nada que além dele, né? Não existem memórias negativas ali naquela consciência, né? E aí lá é uma decisão. Quando você toma uma decisão e pum, joga, deixa que o resto flui. É mais ou menos assim, né? Aí eu quis trazer meu marido para dentro da sala. Ele falou que não. Por quê? Eu falei, Senhor, por que não? Ele falou assim, porque essa é uma questão de confiança e isso aí é individual. Olha só, essa é uma questão de confiança, de relacionamento, e isso é individual. Você pode pedir coisas para ele, para a sua família, qualquer coisa. Você só não pode tomar essa decisão pela outra pessoa. Nossa! Entendeu? Você pode influenciar, você pode fazer um pedido, Senhor, me traz um emprego maravilhoso para meu marido, qualquer coisa nesse sentido. Mas você não pode trazer a pessoa, tomar a decisão pela pessoa, você não pode trazer ela para dentro dessa sala, porque essa sala, ela é íntima. É uma sala sua e dele, né? Muito interessante. Eu falei assim, que tem a ver com confiança e decisão. Oi? Meu Deus! Cara, Tem uau! a ver com confiança e tem a ver com decisão. Nossa! E o vazio é falta de memórias negativas. O vazio é só amor, só Deus. Que coisa intensa, Carla. Caramba. Intenso. Muito bom, foi bom demais. Gente, mas você vê como é que o testemunho é uma coisa fabulosa, né? Porque eu não posso fazer por ele. Mas ele, se ele ouvir alguém que está fazendo não sei o que, pode fazer como você fez. Por isso que o testemunho é uma coisa fantástica. Primeiro a gente se enche e depois a gente entrega, né? Aquele transborda para que os outros também sintam um pouco disso. Porque se eu nunca ouvi falar, se eu nunca vi, como que eu vou saber que existe? Não, e vocês pensaram também, não, deixa assim de contar. Tá, continuando aquela história, né? Hoje tá. O conhecimento, assim, da gente conhecer quem é Jesus, né? Eu tava naquela vibe lá, né? De Jesus aqui do meu lado, no sofazinho, a gente batendo papo, ele me ensinando as coisas, a gente indo junto, e de repente, né? Esse Jesus tá distraído, fazendo as coisas, de repente vem Jesus. Ele tem uma mesinha de centro, né? Ele vem e senta na mesinha de centro. A primeira coisa que eu pensei, nossa, que descolado ele. Tipo, descolado. E daí eu falei assim, ele falou assim, você passou por muita coisa, né? Só que vai vir muitas coisas piores que vão acontecer. Você vai ter que lidar. E eu, meu Deus, já fiquei assim, nem escutei mais. Já fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não estou preparada. Eu estou preparada? Eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor que eu posso dentro da situação. Eu fui falar com meu pai, né? Fui ajeitar minha vida, falei com o Tiago, falei assim, não sei o que vai ser, vamos ajeitar tudo, né? Por pior, que lá tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito, né? E daí, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, doideira, né? E daí veio esse livro, né, que eu estava lendo, peguei ele, todos podem profetizar, e daí me veio aqui, cadê? Vou achar. Aqui.
A profecia, que estava falando sobre a profecia, né? A profecia, ela serve para essas três coisas, para edificar, exortar e confortar o homem. Exortar significa encorajar. Então, eu falei assim, nossa, então quando vem uma profecia, porque eu não sei se já ouviram no sentido assim, a profecia, não, se você continuar pelos caminhos, você vai cair, você vai se esborrachar, vai acontecer tudo ruim. Né? Isso daí vem nesse sentido, assim, só para te assustar, para te amedrontar, para não vai trazer aquilo um conforto, não vai te edificar em nada, né? E não vai te encorajar a nada. Entendeu? E o que veio? Essa mensagem não veio nada nesse sentido. E Jesus não veio nesse sentido. Os momentos que eu lembro que eu passei que realmente foram difíceis, o que ele falou para mim? Vai ter momentos difíceis. Ele pegou na minha mão e falou assim, mas eu estou ao seu lado, eu estou com você. Entende? Ele trouxe, mas ele também trouxe esse acalento. E ali não, ele só me deixou com medo. Entende? Então eu falei assim, nossa, como a gente tem que ter esse discernimento para perceber da onde está vindo a informação. Porque o mal, ele age também na nossa vida. Né? Ele está ali, tipo, já que você está ali, também ele se disfarça, ele mente. Então, mas ele tem uma identidade, ele não vai sair disso. Ele é mentiroso, ele vai trazer medo. Igual Deus tem a identidade dele de ser amor e ser bom, ele não sai do que ele é. O mal também, ele não sai do que ele é. Ele não traz uma coisa diferente para a gente. E daí a gente precisa estar atento para identificar o que é uma coisa e o que é uma outra. Porque realmente eu não fazia ideia. E quantas vezes eu acho que eu caí nessas coisas, tipo assim, de não saber identificar o que vem de Deus, para a gente conseguir ter discernimento, para separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Da onde está vindo, né? E eu falei assim, nossa, Rose, vou trazer isso. Pode falar. Eu acho que existe muito isso de o medo, né? Que aquela mensagem que vem para aumentar o medo, para criar corpo aquele medo e destruir o que você construiu, né? Isso mesmo. Quando teve dias que aconteceu comigo de dizer assim, isso que você está vivendo não é real. Não é você, né? E eu falar, não, essa sou eu. O que não era eu era antes, né? Era antes. Então, e não, o que eu estou vivendo hoje é a minha vida certa, é o certo. Então, vem mesmo essas coisas, aí daí quando eu percebo que não é Deus, porque Deus e Jesus também tem aquela presença, aquela doçura, aquele sorriso, né? Porque eu vejo ele, eu vou mandar para vocês amanhã uma foto de como eu vejo Jesus. Muito linda, já era para mim ter mandado. Mas assim, a doçura que tem, ele nunca vai dizer para você, você está sozinha. Não, ele te pega na mão, te carrega no colo, né? É assim que eu vejo ele. Se eu tiver um momento difícil, eu vejo ele. Olha só, eu falei para vocês que eu trabalho com uma menina terrível, né? Gente, ela ouve música alta o dia inteiro, sabe? Sertanejo, aquela sofrência, aquele pagode, funk. Gente, você não sabe o que é trabalhar com uma criatura daquela. 8 horas por dia. 8 horas por dia eu ouço isso, então você sabe como é que... E eu saio de lá com a minha mente limpa, tranquila. Às vezes ela diz assim, Simone, eu só faço assim. Aí ela para, porque dá para ver, sabe, aquela agitação, eu sinto, né, lá dela, né, não meu, eu sinto ali aquilo borbulhando dentro dela. Aí eu digo assim,
Você só faz assim para mim. Eu falei, então você se acalma, para, pensa, daí você conversa comigo. Mas em meio à música, em meio a essa sofrência, por que eu vi isso? Por quê? Não te faz mal? Eu me faço mal. Né? Tem horas que eu paro, eu começo, eu sou grata, Tiziane. Eu deixo com você o que é seu, devolvo para você o que é seu e fico apenas com o que é meu. Eu libero você de mim e eu me libero de você com gratidão e honra. Porque senão, minha cara de Deus, sabe? Aquilo lá aquela coisa só aqui, ó. Eu falei, não, aqui não é. Ai, meu Deus. É porque, né? E a loja inteira ouve aquilo. Nossa, Deus do céu. Sabe? Então, olha assim, só, o que eu olha, ia uma falar, música boa, gostosa, que envolva, que traga alegria, não uma sofrência 8 horas por dia direto. E baile, não sei o que, isso que eu falei, eu não sou contra a diversão. Vai, se diverte, vem para casa, mas passar o dia inteiro no meio disso? Pense, né, Carla? deixa eu falar, eu acho que eu estava pensando justamente isso aí, quando vocês começaram a falar. Tem dois pensamentos, né? Às vezes quando vem um pensamento negativo, você pode escolher qual pensamento ou qual vibração, aonde que você vai surfar, né? Em que onda que você vai surfar. E acredito É uma que Jesus escolha. é uma escolha, é sempre uma escolha. E quanto mais você vai alimentando aquela sementinha, tem até várias parábolas que Jesus falou que vinha a semente boa, vinha plantar, e ou ela vai dar frutos, ou ela vai crescer, ou ela vai sair, né? Vai vir os maus pensamentos, né? E vai tirar aquelas sementes boas, aqueles bons pensamentos que Deus coloca. Né? Até Jesus foi tentado, né? Até Jesus no deserto foi Sim. tentado, tinha o inimigo ousado, chegou a tentar ele naquilo que poderia ser alguma coisa que fosse lubridiar, né, os sentimentos de Jesus. E se ele foi tentado, imagine nós, que, né? Se imagine nós no dia a dia, que é uma estamos loucura isso, aqui, né? existe o tempo todo, se você vigiar os pensamentos e escolher os bons, pronto. Começou ali, você já vai entrar em outro. Agora, você não tem condição nenhuma de fazer isso se você estiver muito embaranhada com as emoções. Quando ainda tiver muita falta de perdão, quando ainda tiver muito. Aí você não consegue escolher os pensamentos. Porque você fica levada pelas suas emoções, né? Pelo que está no subconsciente, não pelo que está no consciente. Né? E aí, se você não fizer um trabalho de limpeza, de perdão, de amor dentro, não tem nem como você começar a escolher pensamento. Isso mesmo. Porque quem manda são esses sentimentos, esses pensamentos, né, que estão lá no seu inconsciente. E aí, Você por isso que não sabe adianta começar um trabalho por fora, né? Você precisa fazer o trabalho sim, primeiro dentro. Isso. tem que estar aqui dentro, a decisão tem que estar aqui dentro, né? Tem que estar aqui dentro. Quando há alguns dias atrás, alguns dias não, digo bem certinho para você, depois do encontro de sexta-feira passada, eu disse, não, eu vou resolver essa situação com meu pai, sabe? Eu vou resolver isso, eu quero isso, sabe? Eu quero trocar, eu escolho o amor, entendeu? Eu escolho o amor. Não tem problema, sabe? Eu ofendi ele me ofendeu, tudo bem. Mas eu escolho amar. Então, agora eu perdoo ele, depois eu peço perdão. É que nem a Cíntia falou. Eu penso, né? É um trabalho. Porque eu tenho que acostumar a minha mente a perdoar. Eu tenho que acostumar a minha mente a pedir perdão. Né? Então, mas desde que naquele momento ali, eu senti que naquele momento ali eu quis trocar
tudo que eu sentia por ele por amor. Né? Entendeu? Ali é que eu estou plantando a semente do amor. Né? Meu cachorro. Muito bem. Maravilhoso isso, Nossa, Simone. Nossa, é um passo gigantesco, essa decisão. Porque amor é decidir, né? A gente tem que decidir amar, trazer isso. Então, é um passo de cada vez. E Deus é muito, igual a Deus é amor. E o amor, uma parte dele é a paciência. Ele não se irrita com a gente, porque a gente está acostumado. Lembra que a gente estava estudando sobre o amor, as características do amor? Uhum. Então, é quem ele é. E às vezes a gente tem uma visão totalmente distorcida de quem Deus é. E ele tem tanta paciência com a gente, ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde a gente vai e está junto com a gente. Eu acho que esse acolher a gente, né? Você estava falando de um processo, né? Eu estava lembrando, eu estava vendo umas fotos antigas, né? Na época da faculdade, eu vi aqui, eu falei, meu sabe, as roupas. Olha que nem Simone. Essa não sou eu. Essa não sou eu. Nem me lembrava de tanta coisa que era, né? E daí, só o que acontece? É isso daí, a gente escuta música, a gente vê, a gente recebe um monte de informação externa e a gente se identifica com aquela, a gente quer se identificar. E uma coisa que Deus trouxe para mim essa semana foi a respeito da sedução. Porque era relacionado à sedução, Sim. né? A minha adolescência, tudo isso, né? A identidade, para mim, da mulher era de sedutora. Você tem que seduzir. E daí ele falou assim, aonde está a sedução na minha identidade? Nossa. Aonde? Na identidade dele. Da onde vem a sedução? Quem que seduz? E caramba, né? Serpente, né? A serpente vem. E a mulher, realmente, ela se identifica com isso, porque não, a mulher tem que ser sedutora. Aí não sei o quê. E você vai se tornando aquilo. E a sedução é uma manipulação. É uma manipulação. E daí eu falei, caramba, e quando? Foi um processo para eu chegar a essa descoberta, vamos dizer assim. Foi deixar de muitas coisas lá atrás para hoje vir isso. Então não foi, de repente, ele chegou e falou assim, ó, você não pode ser isso. Se fosse antigamente, eu nem ia aceitar isso. Sim. Eu ia jogar na cara de volta da pessoa. Pode ficar com isso que serve seu, porque eu não estava preparada. Então, acho que é uma preparação, né? Se soubesse a fala, teria que fazer a fala, né? Eu deixo que Porque a gente tem que estar preparado para as coisas também. Sim, né? não, e isso é, gente, tem também uma coisa que você trouxe. Acho que a gente colocou sexta-feira, não me lembro. Mas assim, tem umas sacações assim que a gente fica. Né? Como é que pode? Porque de onde vem realmente? Quem é que seduziu? Né? E assim, e a gente vê que toda a diversão, como a Simone falou, a gente não é contra a diversão, mas toda a diversão das pessoas que não estão bem, não estão ligadas à sua própria identidade verdadeira, como é que é a diversão? Eu vou sair, aí eu coloco uma saia quase aparecendo as calcinhas, né? Aí eu tenho que botar alguma coisa que parece mais aquele negócio de dormir, né? Bebidol, um troço de renda aqui, preto, não sei o quê. Quer dizer, E é exatamente isso para o homem. Exatamente a mesma cena, né? Quem foi que seduziu, né? E para quem foi essa sedução? Para que ele pudesse. É a mesma coisa que você assistir a TV. Para levar o erro. Né? Para levar o erro. Então, para levar ao erro. Há uma coisa que eu me questionei e que eu testei, e eu me testei. Eu assisti TV, assisti série, né? Coisa que eu tinha deixado. E qual foi a minha reação? Aí eu pude perceber
que se a gente deixa ali aquela coisa repetitiva, aquilo que você falou sexta-feira passada, Rose, a repetição. Repete, 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 repete uma coisa o quê? Por quê? Para colocar na mente da gente aquilo, Exato. né? Aí depois que eu passei um dia a assistir, no outro dia eu pensei assim, tá, qual foi o resultado? Péssimo. Eu me senti mal, 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 mal. Aí eu pensei assim, não. Então, o que você prefere, viver essa vida ou você prefere continuar no seu propósito? Daí eu disse, não. Aí eu assisto controladamente. Por exemplo, assim, eu chego em casa, ou uma coisa porque eu estou muito sozinha. Aí, então, um barulho, uma coisa assim, mas nada que eu preste atenção, daqui eu sento aqui, desligo e leio um livro, leio um outro. A Rose me deu aquele rascunho para fazer uma bibliografia, né, do livro. Eu leio livros sem ler, né? Então, aquelas partes principais, daí eu leio outra coisa, quando eu vejo, eu vou dormir. E eu me sinto muito bem no outro dia. Nossa, alimentada, né? Alimentada. Alimentada, realmente, não com a cabeça fresca, com a cabeça calma. E a TV, ela fica ali repetindo, 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 repetindo aquilo ali. Você não consegue pensar direito, porque está na mente repetindo. E não é só TV, né? É um sistema de várias coisas Sim. que estão o tempo todo incrível. É incrível. Quando você fica, exatamente, quando você está ligado, olha só, gente, olha só, domingo agora eu fui ao culto, né? Cara, mas eu fico assim, eu estou num momento difícil, porque como fica difícil para mim estar no culto, né? Ainda mais depois dessas coisas que a gente conversa aqui, de tudo que a gente sabe, fica muito difícil. O pastor estava falando assim, e olha que ele é um homem sincero, assim, sabe? Ele não é uma pessoa leviana, não é uma pessoa leviana, mas, sabe? Porque servir a Deus é muito difícil. Olha. Porque servir a Deus, porque tem que subir, porque subir ao monte, porque se negar, que não sei o que lá, nanana. Aí eu cheguei no ouvido do meu marido e falei assim, amor, ele aprendeu que servir a Deus é difícil, agora ele está replicando. E está todo mundo achando que é difícil servir a Deus, que é um horror. Aí o Emerson, meu marido, falou assim, caraca, se o cara chega aqui mal, ele quer sair correndo, se o pastor está ruim assim, eu que vou ficar pior ainda. Aí, assim, outro dia, né, a cobrança do pastor, né, de quem não fosse no culto, aí o Emerson, eu falei, caraca, Ju, isso no WhatsApp, aí o Emerson falou assim, se não for, vai ser excomungado, hein? Vai ser excluído. Fica difícil, eles ficam assim, ó, no culto, Senhor, por favor, me abençoe. Aí eu falo, pede para a gente repetir. Aí eu fico assim, eu sou abençoada, graças a Deus, somos todos abençoados. Aí eu vou repetindo assim para minha mente, não é Não entrar lá, eu falei, gente, Aí tem hora que eu fico assim, já não estou mais indo, porque eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Meu Aí Deus, que vontade de sair correndo. Aí começam as músicas. Porque é muito difícil, porque um deserto é muito difícil, que você vive no deserto, e o deserto... Meu Deus do céu! Não, veja só. É uma lavagem cerebral, para aquelas músicas 8 horas por dia ouvindo. Sabe o que parece? Aquelas músicas, meu Deus, até a Joelma, ela coloca lá, sabe, só sofrência, sabe, sertanejo sofrência mesmo. E daí, pior quando você vai para a igreja querendo algo que te... Não, aí a palavra é só... Tem que ter uma mente muito
forte para você não entrar naquilo ali. Simone, Daí ela me disse assim, Simone, que música você gosta? Ó, eu falei para ela, hoje ela me perguntou, mas eu coloco uma música que você gosta. Eu falei, Tice, eu nem ouço o que você tá ouvindo aí. Eu nem sei que música tá passando. Eu tô concentrada aqui na minha coisa. Não, mas eu coloco uma música, mas eu não quero. Ouve ali o que você quer. Tá tudo bem. Simone, Simone, vou te dar uma lista de música. Tem uma que fala assim, do lado de cá, a vida é boa, não sei o quê. É muito legal essa música. É muito boa. Tem uma também que é semente de onde você é, não sei o que, também é legal. Mas olha só, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A gente ouviu primeiro a situação da Simone, né? Que é um campo de batalha, né? Onde até a Cíntia estava falando, eu não sei se você estava no dia que eles falaram sobre que a gente pode transformar o ambiente. No caso da Simone. No caso da Carla, a gente entende, Rosa, entendo o seguinte, é como a Carla falou, ela está indo para a igreja. Ali existe uma doutrina. A Simone, ela não tem opção. É o trabalho dela, né? E assim, mas na igreja já tem um líder, já tem um sujeito lá que está fazendo isso com o povo que está ali, né? Então, assim, o campo de batalha da Carla nem é dela, nem é seu. Nem é meu mesmo. Você nem é de lá, você nem sou de lá. Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. Eu me lembro, gente, isso é muito sério, é muito triste, a gente tem vontade de chorar, é enlouquecedor. É enlouquecedor estar. Parece que saiu uma venda dos olhos da gente, né? Assim, porque lá é o referencial. Quando você não tem referencial nenhum, lá é onde fala de Jesus, né? Então você acredita que lá está tudo certo. Está tudo certo com aquele lugar. Depois que você descobre que lá você... E olha que é mistificado demais a Santa Amada Igreja. Às vezes eu fico falando com o Emerson, é a Santa Amada Igreja, ninguém pode falar. É igual a Bíblia. O pessoal pega a Bíblia, não sabe interpretar e fica... Não sai daquele versículo... Gente, pelo amor de Deus, né? E aí a igreja vira isso. Ai de quem falar da Santa Amada Igreja. É uma coisa loucura. É tipo assim, é uma influência da Igreja Católica, é tremenda. Tremenda. Não mudou praticamente nada, gente. Não tem. Era só uma farsa. Tipo. Mas você sabe que eu acho que a gente está cada vez mais a gente está tão num caminho tão certo que a gente está começando a separar o joio do trigo, né? Eu acho assim, do caminho de pedras para o caminho da luz. Porque assim, tudo bem, ela tá ali, ela falou assim para mim, você sabe que eu acho que essa tua calma me atinge, porque eu não tenho sentido vontade de sair à noite. Logo ela vai falar. Ela falou para mim, eu acho que essa tua calma, esse teu zen me contagiou, porque eu não tenho vontade de sair à noite e festar e fazer bagunça e tomar. Então, ela chegava todo sábado bêbada. Ela vinha da balada. Bêbada. Ela é uma amada, hein? Ela é um presente que Deus trouxe para você, Simone. E daí ela disse assim, por isso que ela falou, você quer uma música? Não, disse, tô tranquilo. Pode ficar. Essa tua calma aí me contagia. Você tem que aproveitar, Simone, para falar assim, não precisa, só abaixa um pouco o volume. Não precisa todo mundo curtir. Meu Deus do céu. Eu acho que é aquele negócio, né? Aprender a olhar com os olhos de Deus. Como que Jesus olha ela? Isso. Senhor, me ajuda a olhar e chamar os anjos realmente para falar assim, ó,
tira aquilo que não é teu, Senhor. Eu estou aqui. Eu tenho a autoridade de Deus nesse lugar, onde nada mais é maior do que eu. Mas ela já está conseguindo influenciar aos pouquinhos. Mas as coisas podem... Isso é tão bom. Ela não tem como... Entendo, eu não consigo deixar que aquilo me atinja. E realmente eu sei o que eu sei que está tocando, eu sei o que estão ouvindo, mas eu não paro assim, deixa eu ouvir essa música, essa letra. Não, eu estou ouvindo ali uma melodia, mas não estou ligada nela, estou fazendo o meu trabalho. Faz um experimento, vai trabalhar e convoca um exército de anjos, só para ver como é que eles se comportam lá no meio daquela história. Eu vou fazer isso. Pode ter certeza, porque é um lugar... Você sabe que é um lugar... É um lugar, assim, muito... que precisa de muito anjo lá dentro, hein? Eles têm uma prosperidade enorme. Enorme, enorme, enorme. É um faturamento, assim, fora de brincadeira. Convoca. Só que as pessoas lá dentro, os vendedores, saem com as meninas, com a secretária, com todo mundo ali, troca de parceiro ali mesmo. Ali, assim, entende? Fulano saiu primeiro com a recepcionista, depois com a carta, depois com a menina que do meu lado, aí o outro, e tudo casado. Entende? Então, pense o ambiente, né? Pensa no ali. Mas olha só, eu chego lá, a primeira coisa que eu digo é bom dia. Olha que para eles me dizer bom dia foi longe. Então, mas olha só. Agora eu entro, eles olham para a porta e dizem bom dia, né? Bom dia, e entro, bom dia, e vou. Bom dia. Simone, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa lá. Mas, assim, você, aquilo que você falou, né? Está separando o joio do trigo. Não, na verdade, Jesus fala até para mim arrancar. Não arrancar eles, não, senão você pode estar arrancando um trigo pensando que é joio, né? Então, assim, sempre que Deus me levou num lugar onde eu via esse tipo de coisa, o meu último trabalho, a Carla conhece a Spectra, né, Carlinha? Carlinha que me colocou lá. E foi muito engraçado também chegar lá. Mas, assim, era um lugar também muito promíscuo. Assim. Havia aí essas coisas e eu ficava sabendo, mas, assim, a gente não fala, né? Não falava. E era, assim, muito doido também, tinha... E Deus me mostrou quem era quem ali, mostrou que a minha gerente ela era uma cobra mesmo, né? E, enfim, eu sei que Deus me colocou ali, eu sabia que Deus tinha me colocado para fazer a diferença. Então, eu passei a cuidar desse povo. E era muito interessante, porque eles faziam assim, eles queriam almoçar na hora que eu estivesse almoçando na cozinha, só para estar junto comigo. E eles passaram eu virei a conselheira deles, né? Eu já fazia psicologia, mas não era a psicologia que estava em ênfase ali no meu papel com eles, mas sim o amor. Então, tinha meninas que eram arquitetas, né? E eles trabalhavam... era uma showroom de pendentes, de plafond, dessas coisas assim, que custava, assim, baratinho, R$6.000, né? A Carla sabe disso. E isso no baratinho. E assim, e elas eram arrogantes, não sei o quê, e Deus implicado muito comigo, né? Assim, fizeram algumas coisas que foi bem terrível, mas tudo que fizeram foi descoberto, e eu estava ali para amar, somente amar. E muitas coisas foi mudada ali, a ponto do dono, que é um cara influente, assim, eu acho que ele tem uns 3 estaleiros, foi o que eu fiquei sabendo, dele chegar de viagem e ir lá nessa loja para poder me conhecer. Quem era essa pessoa que estava mudando, que estava fazendo todo um movimento espiritual lá
e aí eu descobri, e quando ele chegou lá, eu pensei que ele fosse esses caras palestinos, sei lá, um árabe, sei lá, uns caras meio loucos, assim, porque o cara, no meio da reunião, ele falou assim, agora vamos encerrar, porque chegou a hora da minha oração. E o cara falou uns palavrões, assim, muito brabo, assim, né, o Paulo Haddad. Era Paulo Haddad, eu acho o nome dele, né, Carla? Aí ele falou, assim, uns palavrões, o cara era muito, muito assim, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim, e você? Porque eu era a novata e ele não sabia quem eu era, né? Ele foi para lá para me conhecer, mas ele não sabia quem eu era, né? E aí ele falou, você. Aí a menina que estava querendo que eu ficasse virou e falou assim, ai, titio, eles brincavam, chamavam ele de titio porque ele tinha muita grana, né? Aí, ela é uma querida. Ela não queria que ele mexesse comigo. Ela é uma querida. Aí ele, o que você está fazendo aqui? Você tem experiência? Aí, antes de eu falar, porque eu ia falar, estou 10 anos fora do mercado, né? Aí ela já teve uma confecção, não sei o que, ela falou tudo antes de 10 anos, né? E aí ela não me deixava responder, né? Porque ela queria que ele me aprovasse. Aí ele falou assim, você tem experiência? Arte uma confecção? Tá, e saiu de lá, falei assim, eu estou 10 anos sem trabalhar em canto nenhum. Aí eu joguei, né? Aí ele falou, aham. Aí tá, aí acabou a reunião e eles xingavam uns palavrões, assim, era muito doido. Acabou a reunião e eles continuaram ali conversando e ele só fazendo uma leitura de mim, né? E aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou lá pro meu lugar. E aí saí e fui e sentei na minha mesa. E aí ele chegou, aí tinha um pilar assim, ele chegou e ficou atrás do pilar. O Paulo era muito doido, né? Aí chegou atrás do pilar e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele assim, aqui eu não sei fazer não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é para eu estar aqui nesse momento. Eu não sei o que eu vim fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, é para eu estar aqui. E essa minha resposta foi para ele a resposta que era eu. O cara era cristão de verdade. Ele não era, né? Religioso. Ele não era religioso, ele era cristão. E aí essa resposta foi a resposta, porque ele tinha pedido a Deus uma pessoa que não fosse religiosa e que chegasse lá para poder cuidar daquele ambiente, porque ele queria sempre pelo menos uma luz no ambiente. E ele via que aquilo ali estava tão preto, que ele sabia quem era quem. E aí ele falou, preciso de uma pessoa, de uma luz, Senhor, né? E que saiba que ela foi enviada por ti. Então, quando eu respondi para ele, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Agora que eu tenho que estar aqui, isso eu tenho certeza. Aí ele virou para mim, aí ele pegou e falou assim, entendi, ok. E foi embora. E assim, então, nós nunca estamos no lugar por um acaso. A questão da Carla é diferente, totalmente diferente, né? Se por exemplo, eu parei de frequentar porque eu mais atrapalho do que ajudo. Porque eu fico ali numa guerra, né? Tanto é que quando eu descobri o que é orar, e que orar não era um pedido, quando eu fui para a igreja novamente, que eu estava lá no Rio, mas eu ainda não sabia direito o que eu tinha descoberto com relação à oração, eu só não orava mais, porque aquela oração de pedinte já não tinha mais nada a ver comigo. E aí eu chego e a minha mãe estava muito triste, porque o pastor já não orava mais por mim, eu era missionária aqui em Cascavel, e uma missionária que fazia tudo diferente, né? Tudo né? meio que fora do padrão. E aí ele já não orava mais, e não mandava a igreja orar por mim, minha mãe muito triste. E assim mesmo, eu fui lá na igreja e tal, quando eu chego, aí eu vi
Aí, quando ele separa o grupo para orar pelos missionários, que ele não citou o meu nome, e eu ainda estava aqui, aí a minha mãe, tá vendo? Não falam sobre você. Eu falei, tá bem, mãe, não tem problema. E aí eu fiquei triste, né? Óbvio que eu fiquei triste, mas eu falei, tudo bem, mãe, não tem problema. Aí, quando eu vi que como eles oravam, eu virei para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, se voltarem a orar por mim, peça para parar. Peça para parar. Porque, mãe, você está vendo? Eles estão orando pelos missionários como se os missionários fossem os coitadinhos. Mãe, eu não sou essa coitadinha. Eu não quero que ore, ele implore a Deus para olhar por mim, porque ele está olhando por mim, só ele está olhando por mim. E eu não preciso disso. Então, aquele sentimento do necessitado, né? Quase que, pelo amor de Deus, Deus, olha para esse sujeito, para esse infeliz que está no campo. É quase mais ou menos isso. E não era isso que estava acontecendo com a minha vida. Aí eu entendi por que eles pararam. Então, a gente, aquilo, né, que a Cintia estava falando, a gente nunca sabe, eu estava julgando e eu depois passei a acreditar, né, e inclusive me pedi perdão, assim, com relação a tudo, eu falei, Senhor, tudo está no seu propósito, né, tudo tem o seu propósito. Então, e aí eu até tentei depois frequentar outras igrejas e tal, mas eu não consegui exatamente por conta disso que você está falando, desse conflito que a gente fica, não é por nós, mas é por todo mundo que está ouvindo ali, você se sente responsável por aquelas pessoas que estão tudo ouvindo aquelas coisas e vão acreditar naquilo, né? E aí eu falei, eu não estou aqui para atrapalhar, não quero atrapalhar. Então a gente acaba, aí é uma outra situação, né? O que eu penso disso é que a gente tem essa revelação, a gente precisa divulgar, né? A gente precisa, se tem muita gente falando que a gente sabe que não era para falar, então se a gente sabe o que tem que ser falado, e a gente precisa divulgar. Mas eu também entendo que cada pessoa está no seu momento de crescimento. Isso mesmo. E eu acho que Deus, eu fico imaginando como que Deus vê isso, né? E assim, ele me mostrou que ele vê conforme o quanto a pessoa consegue enxergar. Ele não julga como a gente julga, assim, tipo, eu julgo, gente, pelo amor de Deus, para de orar desse jeito, tá implorando, Deus não é ruim, não precisa implorar para ele, não, né? Mas ele não, ele vê que a pessoa está fazendo aquilo porque ela ainda não sabe a verdade. Ou que ela não teve esse contato com a verdade. Tá. Na hora que ela quiser, ela vai ter, vai. Porque não tem jeito, a verdade vai vir para você. Mas, assim, ele espera, cada pessoa tem o seu momento. Então assim, quem quiser vai achar. Sim. Quem quiser vai procurar, vai achar. Né? A palavra mesmo fala isso, né? Que quem buscar vai achar. Quem bater na porta, ela vai se abrir. Então, a história do leitinho, né? Que o Paulo fala, né? São Paulo fala. Assim, já não vejo mais eu não vejo que é uma tristeza, ai, coitadinhos, não. Pelo menos eles estão ali falando de Deus, né? Estão falando de Jesus. Estão aprendendo alguma coisa. Agora, é eu que estou no lugar errado, entendeu? Exato. Não tem ninguém errado, eu que estou no lugar errado. Exato. E, assim, eu já até conversei algumas vezes com o pastor, mas eu vejo que ele não está aberto, então. Não. Porque também, gente, olha, como a Cíntia falou. Mas você sabia que Deus falou para eu ir lá falar com ele e eu falei? Sim, fez a tua Deus parte. falou para mim, me incomodou, eu fui lá e falei, olha, pastor, eu estou vindo aqui porque Deus mandou falar isso. Você não precisa andar preocupado com coisa alguma. Não se preocupe, que ele está... Olha, ele mandou falar sobre Mateus 6, que não andeis preocupado com coisa alguma, você nem precisa mais
ficar pedindo negócio de oferta de dízimo, que ele está no controle. Aí ele se tocou um pouco num primeiro culto, no segundo, mas depois ele esqueceu. São anos e anos andando no automático, sabe como? Acha que está fazendo a coisa certa. Então, até porque ele não está fazendo na cabeça dele para ele está fazendo para o bem de todos. Isso mesmo. Então, assim, eu falei, quer saber? Cada um no seu quadrado. Eu vou deixar ele lá com as ovelhas dele, que combinam estão na mesma vibração dele. Deixa para lá, não quero ser salvadora de ninguém. Já existiu um salvador que já salvou a humanidade inteirinha, entendeu? Então, vou recolher a minha insignificância. Eu vou para a minha balada na sexta-feira. O quê? Eu vou para a minha balada, Isso mesmo. É muito legal. Eu acho que a palavra a pessoa tem que estar disposta. O problema é que a gente fica tentando enfiar o goela abaixo das pessoas, né? E isso, na verdade, afasta do que aproxima. Igual eu falei, se antigamente tivesse tentado me enfiar um negócio desse, ia me afastar mais do que aproximar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo porque é uma proposta quase que indecente, né? Se a gente for pensar, né? Cara, é chegar para a gente e dizer, ó, vocês têm tudo já. Cara, é um negócio louco. A gente está aqui, né? E com tudo isso, com toda essa caminhada que a gente já deu, que não sei o que, a gente está aqui, a gente fica abismado, né? Com alguns pães que são jogados aqui. Esse pão com esse... Não, eles queriam apredejar Jesus quando ele vinha com essa liberdade inteira. Ah, tá, para de encher meu saco, vai ficar falando aqui que é só agradecer a Deus que vai, tá bom, só levantar o pão que ele vai multiplicar. Ah, fala sério, a vida aqui é difícil, que não sei o quê. Quer dizer, as pessoas ficavam com raiva. E sabe que às vezes eu também me sinto assim, um pouquinho em algum momento? Tipo assim, cara, se eu falar isso, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai jogar pedra em mim. Porque, poxa, sabe, a vida é difícil, que eles acham, né? Assim, que a vida é difícil. Aí você vem com essa coisa de liberdade, você tem liberdade, você tem liberdade geográfica, você tem liberdade emocional, você tem liberdade financeira, tem liberdade... Ah, é muita liberdade. Quer dizer, se me falasse dessa liberdade, talvez se me falasse dessa liberdade toda alguns anos atrás, talvez eu também ficaria com raiva. Entendeu? Porque é esnobar muito. Né? É isso. Não dá a impressão de que está querendo esnobar? Isso. Por isso que ele fala, não me julga, você não sabe onde eu estava, se um dia você estava lá também. Na Bíblia tem isso, né? É pro amor. Tem isso. Antes você também estava lá. É muito interessante. E assim. Mas se a gente julgar e vai atrapalhar o processo de um dia evoluir. Esse é o ponto. Isso é a nossa arrogância. Isso é tentar defender. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Para o nosso ego não se vá ir à frente de Deus. E à frente do amor. Dizer que ele não está trabalhando ali, impossível. Impossível. Ele trabalha em todo lugar. Impossível. Um dia, o de Israel, não sei se você sabe, ele usava o cabelão, né, naquela época lá de hippie, né, lembro disso. E ele foi chamado dentro de uma balada, dentro do bairro. Ele estava dançando e ele ouviu Israel. E aí ele, né? Israel, o que faz aqui? Ele falou, oi. Entende? O tio Wellington, ele trabalhava sempre à noite e fruto de oração da vovó. Não importava onde eles estavam, né? Eu creio nisso. E aí ele trabalhava à noite
E um dia ele, acho que ele já estava com a tia Maria, não me lembro, e eu só sei que estava. Que aí ele estava, mas estava contrariado, alguma coisa assim, porque a tia parece que foi para a igreja primeiro que ele. E um dia ele estava no trabalho, e aí o céu estava estrelado, ele olhou para o céu e ficou olhando aquelas estrelas, tinha muitas estrelas. E ele ficou olhando para a estrela. E foi para a igreja. Saiu dali, foi para a igreja nunca mais. Certo? Então, assim, né? Onde que o Senhor não pode trabalhar? Ele pode trabalhar em todos os lugares. E a gente... Eu já tive uma época já tive revoltado. Mas hoje eu compreendo. Quando você se revolta, você tem... Né, porque você ainda não compreendeu. Então, quando você compreende, a coisa é muito mais fácil, né? E aí, hoje eu consigo compreender. Tanto é que eu não quero atrapalhar, deixo eles fazerem dessa forma. E, assim, aquele negócio, cada um tem sua função, né? E Deus vai dando ferramenta para todo mundo trabalhar, e cada um no seu quadrado, né? A gente também não pode querer estar num lugar onde a gente está sendo uma força contrária, né? Para quê? Então, assim que o Tiago estava falando sobre uma situação onde as pessoas não estavam bem, havia um conflito, né? Havia uma coisa que estava difícil para todo mundo, né? A criança, não sei o quê. Então, assim, quando eles falaram que se tocaram e começaram a orar, e pediu os anjos para vir, era para ser bênção, né? Era para acudir aqueles que estavam pedindo, basicamente, ajuda, que não podia, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, as pessoas estão bem como elas estão. Então, não tem problema nenhum com relação a isso. E é interessante porque olha como Deus é, né? Ele acaba nos colocando no lugar onde qualquer pessoa que quiser assistir, vai assistir. Qualquer pessoa que quiser, que se identificar com esse processo, nessa altura da jornada, opa, faz parte de mim, eu estou pensando assim, vai poder ter acesso. E isso é não excluir ninguém, né? Mas cada grupo vai ter o seu lugar, não é uma exclusão. É só, realmente, o caminhar, uns estão um pouquinho lá para trás, está um pouquinho mais na frente, outro está lá na frente, né? Então, é aquilo, é a gente receber, na situação que a gente tiver, receber aquele que traz coisa do alto. Então, às vezes, a pessoa vai para a igreja exatamente receber aquele que ele entende que está trazendo coisa do alto, beleza? Vai receber, vai levar. Toda vez que eu ia para a igreja, eu falava, Senhor, eu quero a minha porção. E eu levava, era como se fosse uma sacolinha. Eu levava a minha porção. Aquilo que não era para mim, beleza, eu deixava lá. Mas aquilo que era para mim, eu levava a minha porção e ia usar durante a semana. Aquilo que eu aprendi, eu usava durante a semana. Então, passei por lá, né? É uma passagem, a gente passa. O tempo que eu quero falar isso para o pastor, né? Sobre esse cuidado que eles tiveram comigo. Esse serviço, né, que eles fizeram a respeito da minha vida. E eu entendo que se hoje eu estou aqui, é porque eu passei também por lá, né? Eu tive um amparo. Na época que eu precisava, onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus, era a porta da igreja que estava aberta para mim. E se não tivesse essa porta aberta? Né? Então, assim, hoje eu compreendo perfeitamente, eu não tenho problema nenhum dessa questão. E como a Cíntia falou, aqueles que buscar,
vai achar. E eu acho aquilo que eu estou buscando. Eu não vou buscar um óculos e vou achar um. Cada revelação que Deus faz para mim é porque eu estou na pergunta. Senhor, ó, estou com esse problema. Abre o meu coração, que eu acho que uma coisa que a gente tem muita dificuldade é isso, né? Abrir o coração e falar assim, ó, tá aqui escancarado. O problema tá desse jeito. Exatamente. Tô com problema nisso, preciso de ajuda. Isso. Né? E daí ele vem trazendo. Mas lá atrás eu nem tinha esse problema. Exatamente. Então, por que ele ia trazer uma coisa que eu nem estou buscando? Exato. O que você busca? Exatamente. Eu acho muito interessante isso que você falou antes, da gente ter, de repente, uma postura meio arrogante de querer mudar o outro, de querer, né? Infelizmente, a gente vê isso, né, em outros movimentos, de achar que, então nós vamos resolver o mundo, nós vamos não sei o quê, né? Até com relação à pobreza, por exemplo, à desigualdade, né? Temos que resolver esse negócio. Mas, assim, cada um está vivendo o seu momento, do mesmo jeito que ali na igreja, né? A pessoa está no seu momento, na sua condição de enxergar e entender certas coisas e outras não. A pobreza também é um aprendizado, né? E aí, às vezes, você está querendo arrancar aquilo da pessoa. Isso. Que arrogância é essa, né? Que a gente falou, que arrogância é essa, que falta de respeito é esse de você. Você pode oferecer a mão se a pessoa tiver em condições, né? Se ela tiver, tem que ter uma ajuda, né? Tem que ter um pedido. Mas será que a pessoa está em condições de aceitar, né? Você está querendo... a gente percebe que tem que impor isso, né? Por isso que tem que ter um pedido. Porque se houver o pedido e houver a disponibilidade da ajuda, eles dois vão se encontrar. Porque Deus vai usar você para o pedido que ela pediu, né? E diferente aquilo que você estava falando, sobre enfiar na goela. Olha só como você está pobre. Eu vou enriquecer com você. Eu vou resolver o seu problema. E aí tirar toda a estrutura do sujeito, né? Eu vi uma vez um exemplo, nada a ver, desculpa. Quando eu fiz faculdade de arquitetura, né? E aí falava sobre não era esse o nome, né? Mas tipo assim, os povos ribeirinhos, né? Não é esse o nome que se usa para o pessoal que mora ali na beira do Rio Iguaçu, ali na região de Curitiba, né? Mas, enfim, e eles deram um exemplo, contaram uma história de pessoas que viviam ali sem saneamento, sem nada, sem coisa nenhuma. E aí, nós vamos resolver o seu problema. Políticas públicas, não sei o que, eles querem resolver o problema também, né, do povo estar largado ali, atrapalhando, né, incomodando. Mas construíram casas, botaram o povo para morar ali, e aí depois foram ver, a pessoa nem sabia usar o vaso sanitário, não sabia para que servia aquilo, não conseguia se adaptar com aquela realidade, porque não era a realidade dele. Padrão. Quer dizer, você querendo enfiar ela abaixo na pessoa um troço que ela nem quer, você acha que ela precisa. Ela nem está em condições de enxergar aquele negócio. Aí tem um pouco também, na Índia, por exemplo, né, o povo vai lá, a gente vai lá, passa mal, tem diarreia, escambau, porque, né, e eles estão adaptados com aquilo, e entram na água do rio Ganges, lá, que é a coisa mais nojenta do universo, e para eles está ótimo. Se a gente entrar lá, a gente fica doente. Sim, mas é uma estranheza que né? Até o nosso próprio corpo estranha. É uma coisa, não é só mente, né? O corpo também vai estranhar. Não faz parte do Eu acho que esse finalzinho do nosso encontro hoje pode ter um gancho, né? Para a semana que vem, sobre essa questão do padrão que a gente acabou entrando, que não vai dar, né, para eu trazer aqui, sobre essa coisa de cada um tem um padrão, né? E eu tive uma experiência com Deus a respeito disso, que eu vou contar no próximo encontro. Eu ia contar nesse, mas a gente teve umas vias tão legais e acabamos meio que fechando com esse assunto. Eu acho interessante a gente dar essa continuidade semana que vem, que é um assunto que vai trazer muita clareza para a gente, que Jesus mostrou exatamente isso, os padrões. E a gente vai ser muito legal.
Ok? A gente espera que a você que está ouvindo, que você tenha sido abençoado. Porque isso aqui não é só para nós, isso é para você também. Não temos temas, né? A gente só tem um momento de reflexão, um momento de estarmos trocando esses pães da vida. É o pão da vida. E é com gratidão que a gente encerra. Gratidão, boa noite.